Deuteronômio 6, de 1 a 9, leitura alternada. Vamos ler. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta e os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Vamos ler todos juntos? E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos fazer uma oração. Gostaria de convidar a nossa irmã Cindy, pudesse fazer essa oração de intercessão pela lição dessa manhã. Amém. Muito bem, irmãs, na última lição, acho que foi umas 3 semanas atrás, nós começamos então a estudar o primeiro dos 10 mandamentos. Fizemos uma introdução antes, olhamos algumas coisas ali sobre a lei moral de maneira introdutória, e na última lição olhamos para o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Então vamos repetir aí, vamos ver se ao fim a gente consegue decorar os 10 na ordem. Primeiro mandamento, todos juntos: não terás outros deuses diante de mim. Isso. Na ocasião, nós vimos algo do aspecto negativo, né, do mandamento. Ele é apresentado na forma de uma proibição, né, a proibição da idolatria. Nós vimos o que é idolatria quando ela começou. Eu me lembro de ter explicado que a idolatria começa no Éden, né, quando o homem atende à voz da serpente e não à voz de Deus. Ele, de certa forma, prestou culto à serpente, introduziu um falso Deus no lugar da adoração de Deus. Eu lembro de ter explicado isso. E desde então, a humanidade tem perpetuado essa prática da idolatria, né? E o fundamento do mandamento é a singularidade de Deus. Não há outros deuses além do Senhor. Isaías vai dizer que ele não divide a sua glória com ninguém, e por isso nós somos proibidos de erigir outros deuses diante do Senhor. Nós vimos que o Antigo Testamento traz algumas proibições acessórias a essa prática. Eu lembro de ter falado aqui que o livro do Êxodo, por exemplo, nos proíbe de invocar o nome de outros deuses, fazer sacrifícios a ele, não é isso? Fazer juramentos a eles, enfim, adotar outros mediadores que não o Senhor Jesus Cristo, que a gente vai ver isso um pouco mais na frente. E também há uma proibição do coração, né? Lá o profeta Ezequiel vai dizer que os sacerdotes de Israel fizeram falsos deuses no seu coração. No Novo Testamento isso vai aparecer também. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos dar lugar à avareza, que é idolatria. Paulo diz isso lá em Colossenses 3, capítulo 5. Então nós vimos, irmãs, alguns aspectos negativos, aquilo que nos é proibido no primeiro mandamento. Tá certo? Então hoje nós vamos olhar um pouco os aspectos positivos. O que é exigido no primeiro mandamento? E eu vou fazer isso abordando o tema do ateísmo prático, porque há alguns assuntos dentro dessa perspectiva positiva que são mais óbvios, não precisaria a gente frisar eles, e que vão entrar também em outros mandamentos. Por exemplo, uma das exigências que o primeiro mandamento faz é que nós prestemos culto a Deus. Veja, se eu não devo adorar outros deuses, significa dizer ao mesmo tempo que eu devo adorar o Deus verdadeiro. Lembra daquela regrinha que a gente viu? Onde há uma proibição, existe também implícito uma ordem. E onde houver uma ordem, também há implícita uma proibição.
Então, mas a gente não vai ver isso agora, porque no quarto mandamento nós vamos ver que nós devemos prestar culto solene a Deus. O quarto mandamento fala disso também. Então nós vamos falar um pouco sobre o aspecto mais prático, tá certo? Sobre esse tema do ateísmo prático. Já ouviram falar dessa expressão, ateísmo prático? É bastante conhecida. Bom, acho que não, mas talvez alguns de vocês já ouviram falar, a gente vai conceituar isso. Nós vamos, irmãs, como de costume, seguir 3 passos para falar do nosso assunto na manhã de hoje. Nós vamos ver... Está desligado. Nós vamos ver primeiro o tema de andar com Deus. Queria mostrar isso para vocês, como esse tema vai aparecer ao longo, principalmente do Antigo Testamento, e ele vai ser muito importante para nós entendermos o que é ateísmo prático e para entendermos também o que é que nos é exigido no primeiro mandamento. Depois nós vamos ver o tema da lei e da comunhão. Nós vamos ver que o primeiro mandamento fala sobre o dever de nós termos comunhão com Deus. E, em último lugar, vamos ver algumas formas como o ateísmo se revela na prática, tá bom? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, contribuir de alguma forma ao longo do estudo, pode ficar à vontade, como já é de costume. Então, primeiro, irmãs, gostaria de mostrar algumas coisas para vocês sobre o tema de andar com Deus na Escritura. Isso vai ser importante, irmãs, porque nós vamos acabar chegando no texto que nós lemos. Deuteronômio 6 aqui, e a gente consegue construir uma história até chegar nele. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, e a gente já começa a pensar em algumas coisas. Abram suas Bíblias aí em Gênesis capítulo 3, verso 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Aqui é o momento em que Deus se encontra com o homem, nessa ocasião aqui, para acusá-lo do pecado, não é isso? Da transgressão. Adão já havia pecado. Mas há um detalhe aqui interessante que vai se repetir ao longo do livro de Gênesis e em outras passagens. Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, agora, que andava pelo jardim, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nós comentamos, irmãs, esse versículo no último estudo, e nós dissemos que, você deve estar lembrado disso, que nessa época aqui o mundo estava dividido em 3 partes. O mundo como um todo, dentro do mundo, uma parte mais restrita que era chamada de Éden, lembra disso? Ela estava entrecortada, delimitada por 4 rios, e dentro do Éden havia um jardim. Se você não lembra disso, lembre-se disso e faça logo a diferenciação daqui para frente. Éden não era o nome do jardim. Éden era o local onde o jardim ficava. Dentro do Éden havia um local que a Bíblia chama de jardim. Era nesse local que Deus se encontrava com o homem prestava culto a Deus, se encontrava com ele. Esse local era o correspondente do Santo dos Santos, mais na frente, vai aparecer no tabernáculo e no templo. Mas há um detalhe, irmãs, aqui interessante que eu queria mostrar para vocês. O texto diz que Deus andava no jardim pela viração do dia. De alguma forma que a gente não consegue entender muito bem, esse encontro de Deus com o homem consistia em Deus andar com o homem, em Deus se encontrar com ele e eles caminharem juntos. A gente não sabe exatamente como isso acontece, mas é interessante perceber, irmãs, que mesmo depois da queda, você vai continuar a encontrar esse padrão em todo o Antigo Testamento, principalmente, de Deus convidando o homem para andar com ele. Você já deve estar pensando no caso de Enoque, não é isso? Alguém abra aí, por favor, em Enoque, ó. Em Gênesis, pior que tem um livro apócrifo que se chama Enoque. Gênesis 5, 24. 22 a 24. Quem achar pode ler. Gênesis 5, de 22 a 24. Você percebeu aí que 2 vezes o autor diz que Enoque andou com Deus, exatamente como Adão andava com Deus. Percebeu a conexão aí entre os 2 versículos, 3:8 e aqui no capítulo 5? Outro que também andou com Deus, irmãs, foi Noé. Outra pessoa lê aí capítulo 6, verso 9. Gênesis ainda, Gênesis 6, 9. Noé andava com Deus. Veja o padrão se repetindo. Adão, Enoque, Noé. Abraão também será descrito assim. Outra pessoa, Gênesis 17, versículo 1.
Veja mais uma vez o convite de Deus aqui a Abraão. Anda na minha presença. E mais dois textos, vou pedir para duas pessoas abrirem e ler. O texto, o Antigo Testamento vai nos dizer que Levi, aquele filho lá de Jacó, andou na presença de Deus. Malaquias 2,6, uma pessoa abre e lê. E por fim, Israel, o próprio povo de Israel, é descrito como tendo andado com Deus no deserto. Jeremias 2,2. Então duas pessoas aí. Malaquias 2,6, outra pessoa, Jeremias 2,2. Veja, refere-se a Levi aí, profeta Malaquias falando sobre Levi. Andou na minha presença. E por último, Jeremias 2,2. Isso. O texto descreve Israel como tendo seguido a Deus, andado com Deus no deserto. Então vejam esse padrão aqui, irmãs. A Escritura começa mostrando o homem andando com Deus, isso acontece lá no Éden, e mesmo depois da queda, continua a haver esse padrão, Deus convidando o homem, aqueles que fizeram aliança com Deus, Abraão, Noé, Enoque, os patriarcas, o povo de Israel, todos eles andando com o Senhor. E o que é que significa, irmãs, andar com Deus? Eu peguei a citação de um comentarista, de um escritor, ele diz assim: embora os textos que falam de andar após Yahvé, essas 4 letras que vocês estão vendo aí é uma forma de escrever o nome de Deus. Embora os textos que falem de andar após o Senhor, após Yahvé, sejam raros, a expressão pode se referir de maneira geral à devoção para com Yahvé, em vez do serviço litúrgico em particular. Esse homem aqui, irmãs, ele escreveu um livro muito interessante chamado Para a Glória de Deus. É um livro sobre culto. Eu tenho muita vontade de transformar em alguns estudos e talvez trazer aqui no Delmário Braga também. Mas há um capítulo em que ele fala sobre essa expressão, andar com Deus. E esse autor diz que andar com Deus significa um ato de devoção total para com Deus. Não significa, ele coloca aí na expressão, aquele momento específico de culto. Quando o texto diz que Enoque andou com Deus, Abraão andou com Deus, Levi andou com Deus, ele não está dizendo simplesmente que eles de vez em quando prestavam culto a Deus, mas sim que durante todo o tempo da sua vida eles estavam na presença de Deus. Você percebe, consegue pegar a conexão? Eles andavam com Deus. Onde quer que eles iam, eles levavam Deus consigo. Então, irmãos, esse tema ele é importante para nos mostrar qual foi o propósito de Deus desde o início. Não era que o homem simplesmente obedecesse a Deus. Não era que o homem simplesmente cumprisse as regras de Deus, mas que o homem andasse com Deus. Que o homem tivesse comunhão com Ele a ponto de estar com Deus todo o tempo da sua vida, aonde quer que ele fosse. Durante todo o período, eu coloco aí, durante todo o período patriarcal, até antes da entrada do povo de Israel na Terra Prometida, a ideia de andar com Deus, retirada da vida nômade dos israelitas, capturava bem a intenção original de Deus de fazer parte da vida de toda a vida dos seus servos. Mas até Israel chegar na Terra Prometida, o povo de Israel e os patriarcas antes deles tiveram uma vida de nômades. O que é um nômade? É alguém que não tem residência fixa, não é isso? É um andarilho, é um nômade. Se você parar para pensar direitinho, Enoque foi um nômade, Noé foi um nômade, ele não parou em um local só a sua vida toda. Abraão, esse por excelência, foi um nômade, não é isso? Os patriarcas moravam em Canaã, foram para o Egito, voltaram. E Israel, durante boa parte da sua história no deserto, eles eram o quê? Nômades. Eles não paravam em um local só. Por isso, dessa vida nômade, dessa vida de um lugar para o outro que essas pessoas tinham, Deus retira essa expressão. Para onde vocês forem, em qualquer lugar onde vocês forem, eu vou com vocês. Você perceba que Deus faz essa proposta mais de uma vez no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus faz a sua aliança com Abraão, lá em Gênesis 12,
sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que diz o quê? Que eu te mostrarei. Você percebe que implicitamente há uma promessa de que Deus vai com Abraão? Implicitamente ele está dizendo, você não sabe onde é a terra, mas eu vou te mostrar, eu vou junto na viagem. Percebe aí a ideia de caminhar com Deus? Lá no Êxodo também, logo quando o povo peca, quando o povo faz o bezerro de ouro, inicialmente Deus diz o quê? Olha, vocês vão, e vocês vão conquistar a terra, mas eu não vou. Eu não vou. Eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou. Moisés aceita isso? Não, Moisés pede que Deus vá. Porque se ele não for, não vale a pena o povo ir sozinho. Percebe aí toda essa narrativa de andar com Deus. O que era andar com Deus era a ideia de o povo viver com Deus todo o tempo. Não apenas se encontrar com Ele uma vez na semana, no dia do Senhor, mas estar com Ele os 7 dias, andar com Ele. Isso é bastante diferente das religiões pagãs, não é? Nas religiões pagãs, você se encontra com o seu Deus, lá no templo, mas ao sair você já não tem comunhão com Ele. Deus, desde o início, fixou esse princípio de que vocês vão viver comigo o tempo inteiro. Tá certo? Vocês vão andar comigo. Pode falar nisso. Perfeito. Mesmo padrão. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Então, irmãs, esse era o propósito original e vai ser transportado para o primeiro mandamento, de o homem andar com Deus. E aí nós chegamos no texto que nós lemos no começo. Se você saiu dele, volte aí para Deuteronômio 6, de 1 a 9. E você perceba, eu quero mostrar isso para vocês agora, que a ideia de andar com Deus também aparece nesse texto aqui. Tudo isso que nós vimos até agora, os personagens bíblicos andando com Deus, vai aparecer agora. Veja aí, por exemplo, o versículo 7, é onde essa ideia vai aparecer. No texto que nós lemos, Deuteronômio 6, 7. 6 e 7, para a gente dar o contexto direitinho. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado e fazendo o quê? Andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja a conexão aqui. Quando vocês estiverem sentados, vocês vão falar de quê? Da minha lei. Mas quando vocês estiverem andando, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão falar da minha lei. Veja a conexão. Andar com Deus é andar falando e meditando na sua lei. Quando eu medito na lei de Deus, quando eu a levo para onde quer que eu vá, eu levo Deus comigo. Não é essa a ideia do Salmo 1? O justo medita na lei de Deus de dia e de noite, onde quer que ele vá. Onde quer que ele vá, ele medita na lei de Deus. Perceba que toda a ideia do texto aqui, mas esse texto aqui, de Deuteronômio 6, principalmente versos 4 em diante até o verso 9, ele é conhecido como Shema, isso é uma palavra hebraica, e os judeus até hoje repetem, eles recitam esse texto toda manhã. E perceba que a ideia é essa: Israel está chegando na terra prometida, Deuteronômio significa segunda lei, o povo está terminando o seu êxodo, eles estão agora prestes a entrar na terra prometida, aquela geração que não ficou prostrada no deserto, e aí a lei é repetida. O capítulo 5 traz uma repetição dos 10 mandamentos. E aqui, Deus vai dizer, essa lei que vocês acabaram de ouvir de novo, os 10 mandamentos, vai ser o tema da vida de vocês. Veja que o texto diz aí, versículo 5, por exemplo, que vocês vão amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Essa expressão aqui, irmãs, muitas vezes alguns comentaristas tentam diferenciar. Então, você deve amar a Deus do coração, com o coração, mas também com a alma e também com a força, como se fossem coisas distintas, mas não é. Provavelmente é só um reforço da mesma ideia. A ideia aqui é, vocês vão viver a vida de Deus, vocês vão me adorar, vocês vão me amar com todo o seu ser. As palavras da lei, versículo 6, estarão no seu coração, e o resultado disso é os versículos 7 a 9. Tudo que vocês fizerem vai ser regrado pela minha lei. Vocês vão inculcar essa lei na mente dos seus filhos e vão falar dela quando estiverem assentados e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar.
vocês vão atar essa lei como sinal na sua mão e serão por frontal entre os olhos, e vocês vão escrever essa lei também nos umbrais das suas portas. Isso aqui, irmãs, não é literal. Alguns judeus aplicaram ao longo da história isso aqui literal. Eles andavam com pedaços na lei nos bolsos, tatuavam nas mãos e escreviam mandamentos em cima das portas, mas não era literal. A ideia não era você cumprir isso aqui literalmente escrever na porta da sua casa os 10 mandamentos. Qual é a ideia aqui, irmãos? Vocês vão habitar a terra e vocês vão viver pela lei 100% do tempo. A lei de Deus vai regrar todo aspecto da sua vida. Não vai ser apenas quando vocês entrarem para cultuar. Eu não vou fazer parte da vida de vocês só no sábado, só no 7º dia. Mas todos os dias, por onde vocês forem, eu farei parte da vida de vocês, tá certo? E depois disso, irmãos, nós vamos perceber que essa ideia de andar com Deus, a partir daqui, a partir de Deuteronômio, vai estar sempre associada à ideia de amar a Deus sobre todas as coisas. 3 textos aí para a gente fixar isso. Primeiro, vou pedir para 3 pessoas abrirem e ler. Deuteronômio 13, de 1 a 4. Outra pessoa, 1 Reis 14, 8. E uma terceira pessoa, 2 Crônicas 34, 31. Deuteronômio 13, de 1 a 4. Quem achou pode ler. 13, tá certo. Para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. 4. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Isso. Conseguiu perceber as ideias aqui que a gente já trabalhou? Veja o versículo 4. Vocês vão andar após o Senhor, assim como Enoque andou, Abraão, Noé. E o que era andar com Deus? Temer a Ele, guardar os seus mandamentos, ouvir a sua voz, servir a Ele, se achegar a Ele. Tá certo? Outro texto, 1 Reis 14, 8. Veja, Davi, o texto diz, andou com Deus. Como ele fez isso? Amou a Deus de todo o seu coração, guardou os seus mandamentos. Isso é andar com Deus. Terceiro texto, 2 Crônicas 34, 31. A mesma ideia, seguir a Deus, guardando os seus mandamentos, amando a Ele com todo o nosso ser. Esse é o primeiro ponto, irmãs. O que é que a gente viu aqui então? Que desde o início o propósito de Deus era que o homem andasse com Ele, andando com Deus em toda a sua vida, fazendo a sua vontade, amando de todo o seu coração. Deus, desde o começo, irmãs, projetou o homem para que Deus fizesse parte de toda a sua vida e não apenas de uma parte dela. Então perceba, a gente já pode fazer uma conexão aqui com o primeiro mandamento. Aqui comigo. A gente já pode fazer uma conexão com o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Mas para que eu cumpra o primeiro mandamento, não basta que eu não faça ou não estabeleça falsos deuses. Isso é só uma parte do mandamento. Para que eu cumpra o primeiro mandamento em sua inteireza, eu preciso, além de não ter ídolos, andar com Deus 100% do tempo. Amar a Ele de todo o meu coração. Fazer isso com todo o meu ser. Um comentarista chamado Peter Craig, ele diz o seguinte, acho que não dá para ler, mas eu vou ler aqui para vocês. Preste atenção.
os mandamentos, isso é um comentário de Deuteronômio 6 que ele faz, os mandamentos que fornecem a estrutura na qual os israelitas podiam expressar seu amor a Deus, deviam estar em seu coração, isto é, as pessoas deviam pensar sobre eles e meditar neles de maneira que a obediência não fosse uma questão de legalismo formal, mas uma resposta baseada em entendimento. Refletindo sobre os mandamentos, elas estariam refletindo sobre as palavras de Deus e entendendo o caminho de vida colocado pelos mandamentos. Elas, ao mesmo tempo, descobririam a maneira como o amor de Deus era expresso. Havendo entendido os mandamentos, as pessoas eram responsáveis pela sua transmissão aos filhos. Vocês os repetirão a seus filhos. Os mandamentos deveriam ser tema de conversa tanto dentro como fora de casa, do começo ao fim do dia. Em suma, os mandamentos deveriam permear cada esfera da vida humana. Lembram que lá no começo eu falei que os 10 mandamentos nos dão uma cosmovisão? Quem estava no primeiro estudo talvez lembre disso. Os 10 mandamentos nos dão uma cosmovisão. Aqui nós encontramos isso. Os mandamentos nos dão uma teia de conceitos que nos permitem ler toda a vida. Por isso que a Bíblia vai dizer, vocês vão falar da lei em todos os momentos. Por quê? Porque a lei fala sobre tudo. A lei fala sobre trabalho, sobre família, sobre culto, sobre igreja, sobre absolutamente tudo, vida, morte. Então vejam que essas exigências já aparecem aí. Abrindo um parênteses aqui, irmãs, só dessa citação aqui nós já vimos que há um aspecto do primeiro mandamento que nós não cumprimos, que nós pouco cumprimos. Veja que aparece aqui no texto, no comentário também. Uma das exigências que Deus faz é que nós falemos da sua lei ao longo da semana. Agora, sendo bem sincero, quantas vezes nós falamos da Bíblia ao longo da semana? Muito ou pouco? Vocês acham que é muito ou pouco? Muito pouco, não é isso? Quantas vezes durante a semana você fala da lei? Você lembra de versículos bíblicos e aplica a situação que está sendo vivenciada? Muito pouco. Por quê? Porque nós temos dificuldade de ver a lei como esse mandamento de andar com Deus durante todo o nosso tempo, tá certo? Então vejam, eu coloco aí o seguinte, já nesse segundo tópico sobre lei e comunhão. A única maneira de se afastar dos ídolos, não terás outros deuses diante de mim, é trazer o verdadeiro Deus consigo para onde quer que nós formos. Eu só consigo abolir os ídolos da minha vida se eu trouxer o Deus que não dá lugar aos ídolos comigo. Você lembra lá quando Jacó se apartou de Labão? Lembra disso? E ele já era casado com Lia e Raquel. Ele até dividiu a carga e a sua própria família para que se Esaú matasse uma parte e a outra sobrevivesse. Lembra desse episódio lá no livro de Gênesis? O texto diz que Raquel tomou o cuidado de levar um certo objeto consigo. Alguém lembra? Um ídolo. Um ídolo. Raquel levou um ídolo consigo. Veja a mesma ideia aqui. Andar pelo caminho, ela levou o Deus dela para andar com ela. E o chamado de Deus é que nós tomemos o Deus verdadeiro para andar conosco durante toda a nossa vida. A única forma, então, de abolir os ídolos é andar com Deus, onde quer que nós formos. E o que é andar com Deus, irmãs? Aí agora aqui eu quero ser um pouco mais prático, vocês estão muito caladas. Nas Institutas, a obra célebre de João Calvino, no seu comentário do primeiro mandamento, ele faz alguns comentários interessantes sobre o que o primeiro mandamento exige nesse ponto, de andar com Deus, de relacionar-se com Deus o tempo todo. Então, como é que eu ando com Deus? Se Raquel fez isso escondendo um ídolo, como é que eu, então, vou andar com meu Deus durante todo o tempo? A partir de amanhã, não é mais domingo, é segunda-feira. Como é que eu ando com ele? Pode falar, Vera. Isso. É uma boa resposta. Calvino faz isso, irmãs, nos dando 4 atitudes que nós devemos ter na nossa vida comum para cumprir isso, para andar com Deus durante o nosso cotidiano. Então, ele coloca 4 obrigações acessórias ao primeiro mandamento. A primeira é o quê? Leiam aí. Adoração. Eu devo adorar a Deus.
não apenas no domingo, mas em todo o tempo. Segundo, não teve confiança nessa leitura. Segundo, confiança. Ele vai conceituar, daqui a pouco a gente vê. Terceiro, invocação. E último, ação de graças. Então veja, é assim que eu ando com Deus, diz São Calvino. É quando eu trago para o meu cotidiano essas 4 atitudes em relação a Deus, invocando-o, trazendo para o meu cotidiano, para a minha caminhada nesse mundo. O que são essas 4 coisas, então? Primeiro, adoração. Como é que Calvino define isso? Calvino diz que a adoração é a veneração e o culto que cada um de nós presta a Ele quando se submete à sua grandiosidade. Então esse é um primeiro aspecto de andar com Deus. Eu devo a todo tempo reconhecer a grandiosidade de Deus e diante disso eu devo venerá-lo com a minha mente. Isso não deve ser, irmãs, apenas no domingo. A adoração não deve se resumir ao domingo. Tanto é que algumas pessoas até costumam dizer assim, quando o culto termina no domingo, né, que o culto foi suspenso. Não terminou. Eu não gosto muito dessa expressão porque ela pode trazer alguma confusão, mas eu entendo o que ela quer dizer. A ideia é que o espírito da adoração que a gente tem aqui, no domingo, no culto solene, deve se perpassar ao nosso cotidiano. Eu devo, ao longo da semana, perceber a grandiosidade de Deus e render-lhe adoração com a minha mente e com o meu coração. Eu devo me deslumbrar com as obras de Deus durante a semana, me lembrar dele, render graças a ele. Tá certo? Por isso que Paulo vai dizer, irmãs, lá aos Colossenses, salvo engano, que nós devemos falar uns aos outros com cânticos, hinos, com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é que Paulo está dizendo? Que a adoração, até mesmo na forma de cânticos, deve existir na minha vida o tempo inteiro. A ideia não é que você vai para o consultório e vai fazer um solo ali para todo mundo ouvir. Não é necessariamente isso. Mas vejam, irmãs, isso faz parte da nossa devoção. Nós não cantamos a Deus durante a semana. Falta isso. Um primeiro aspecto, então, de andar com Deus é venerá-lo, é adorá-lo, onde quer que nós estejamos. Isso vai acontecer, obviamente, de maneira silenciosa, você não vai se tornar uma pessoa inconveniente, mas nós devemos elevar o nosso pensamento em adoração a Deus ao longo da semana também. A segunda prática que Calvino diz que deve ser praticada, deve ser feita, nessa ideia de cumprir o primeiro mandamento na vida comum, é a confiança. O que é confiança? Ele diz, é o reconhecimento de suas virtudes, das virtudes de Deus, e o aquecer em sua segurança, quando reconhecendo nele toda a sabedoria, justiça, força, verdade e bondade, consideramos-nos bem-aventurados pelo simples fato de nos comunicarmos com ele. Então esse é um segundo aspecto da nossa veneração diária a Deus, é a confiança. É quando diante de dificuldades eu mantenho a confiança, eu não murmuro, porque eu tenho confiança nas virtudes e na segurança que eu tenho em Deus. Colocando de maneira muito prática, irmãs, é quando nós, nos momentos de dificuldade, ao invés de murmurarmos, ao invés de duvidarmos, nós mostramos confiança na provisão de Deus. Quando você faz isso, você traz Deus para o seu cotidiano. É quando nós não murmuramos. É quando nós não nos reclamamos de Deus. É quando nós não nos desesperamos em face de situações difíceis, mas nós remetemos a nossa confiança à sua providência. Quando nós fazemos isso, nós convocamos Deus a fazer parte da nossa caminhada. Então nós já vimos a adoração, confiança, em terceiro lugar, invocação. É óbvio que a melhor forma de invocação que existe é oração, não é isso? Orar é invocar a presença de Deus. Calvino define invocação como o recolhimento da nossa mente sempre que é premida por alguma necessidade, à sua fé e ajuda, tal qual a um único socorro. Então a invocação de Deus é quando nós, no nosso cotidiano o invocamos. Invocamos a sua ajuda, é o que Calvino diz, como nosso único socorro. É quando em situações de necessidade nós invocamos, antes de tudo, a Deus, antes mesmo do que aos homens.
Parece que Paulo tinha isso em mente quando ele disse que nós devemos orar sem cessar. Acho que é a carta aos Filipenses que ele diz isso, não lembro. Tessalonicenses, não é? Isso. Olha. Ótimo. Orar sem cessar. Qual é a ideia, irmãs? É de uma oração nunca cessante, você está o tempo inteiro literalmente orando. Não, isso é impossível. Mas a oração como parte da nossa lida diária. Você ora todos os dias, você clama a Deus por ajuda em situações de necessidade, não é isso? Ainda que numa frase, mas você invoca a presença de Deus em todas as situações. Quando eu era pequeno, acho que isso foi lá em 2000, 2001. Eu morava em Recife, meu pai pastoreava lá. E Abner teve uma doença, até hoje eu não sei o que foi, ninguém sabe o que foi aquilo. Ele pegou uma febre e não baixava de jeito nenhum. Acho que o pai e a mãe deram remédio, deram tudo. E não baixava, o menino quente, 40 graus, não sei quanto. Aí chegou uma hora que já no desespero ali não havia mais o que fazer. Colocaram ele na cama e fizeram uma oração sobre ele. E ele ficou bom. Essa é a ideia. Nos momentos de necessidade, até mesmo antes de ministrar o remédio, eu não estou dizendo que precisa chegar nesse ponto, mas é só um exemplo. A ideia é, em situações corriqueiras, você invoca a ajuda de Deus. Então essa é a terceira disciplina espiritual que Calvino recomenda para nós. E em último lugar, Calvino também diz que nós devemos render a Deus no cotidiano ações de graças. O que é isso? Calvino diz, ações de graças é a gratidão pela qual o louvor de todos os bens é a Ele atribuído. Então, se nas situações de necessidade nós invocamos a ajuda de Deus ao longo do cotidiano, também nas bênçãos que nós recebemos, nós devemos prontamente tributar a Ele o agradecimento. Então, tudo aquilo que você recebe de bom, tudo aquilo que lhe acontece de bom, tudo aquilo que você faz de bom, todo elogio que você recebe, nós devemos imediatamente tributar a Deus. Agradecer a Ele em oração mental. Então essas são as 4 disciplinas, irmãos, que Calvino, aliás, mas usando-se daquilo que a palavra de Deus ensina, recomenda como cumprimento do primeiro mandamento. Veja, não é simplesmente não ter outros deuses, é levar Deus comigo onde quer que eu vá. Como? Em adoração, em confiança, invocação e ação de graças. Tá certo? E aí eu trago um comentário aqui do Charles Hodge, também acho que não vai dar para vocês lerem, mas também é no comentário que ele faz ao primeiro mandamento, ele diz assim, preste atenção. Esse reconhecimento de Jeová como nosso Deus inclui o exercício para com Ele de todos os afetos religiosos, de amor, temor, reverência, gratidão, submissão e devoção. E como esse, veja agora, e como esse não é um dever ocasional, não é uma coisa que eu vou fazer de vez em quando, não é ocasionalmente, que deva ser cumprido em determinadas ocasiões e lugares, só na igreja, por exemplo, mas de obrigação perpétua, o que se requer é um estado habitual da mente. A minha mente deve estar habitualmente voltada a Deus. O reconhecimento de Jeová como nosso Deus envolve constante senso de sua presença, majestade, bondade e providência, bem como de nossa dependência, responsabilidade e obrigação. Devemos sempre ter Deus diante de nossos olhos, andar e viver com Ele, mantendo constante deferência para com a sua vontade na nossa conduta e vida interior e exterior, reconhecendo continuamente sua mão em tudo quanto nos sobrevém, submetendo-nos a toda a sua disciplina e nutrindo gratidão por todas as suas misericórdias. Ficou claro aqui o que é o cumprir o primeiro mandamento, então? É ter um estado habitual de mente voltada totalmente a Deus. Infelizmente, irmãs, é muito difícil nós cumprirmos isso hoje em dia. Por causa do modo como nós vivemos, por causa do acúmulo de obrigações que nós temos ao longo do dia. De maneira geral, o nosso dia é aquela bagunça. Porque há muitos compromissos hoje em dia, porque a gente assume muitos compromissos e é cada vez mais difícil cumprir com isso. É cada vez mais difícil pensar em Deus ao longo da confusão do dia.
de maneira geral, quando a gente termina o dia, nós percebemos que nós não andamos com Deus durante aquele dia. Ele esteve ausente, porque nós talvez fizemos alguma oração a Ele lá no começo e só nos lembramos dele no final. Gerações atrás, as pessoas tinham algumas disciplinas para cumprir com isso. Infelizmente, hoje isso é muito difícil. Mas, por exemplo, entre os puritanos, eles tinham algumas formas de cumprir com isso. Houve um homem chamado David Brainerd, não sei quantos já ouviram falar. O seu diário ele foi publicado pelo conhecido teólogo Jonathan Edwards. Esses você já deve ter ouvido falar, talvez. Ele tinha uma disciplina muito interessante. Agora, ele viveu lá nos anos 1600, alguma coisa, na região rural, então ele conseguia cumprir. Ele, sempre que tinha oportunidade, ele ia para os bosques, para as florestas, onde ele caminhava e passava ali horas e horas em oração junto a Deus. Ele se retirava do mundo, ia para os bosques buscar a Deus. Hoje em dia isso não é possível, é muito difícil para nós irmos para um local assim. Até dentro de casa, não é isso? Você vai para o quarto, o menino fica na porta, interrompendo, não é isso? Então, as condições que nós vivemos, elas são difíceis para nós cumprirmos isso. Mas não impossível. Acho que talvez voltar a esse padrão seja muito difícil para nós. Mas nós temos condições, irmãs, de colocar em prática algumas dessas coisas. No trabalho, você tirar 10 segundos, elevar a mente em oração a Deus, criar esse hábito de elevar a mente a Deus por poucos instantes, mas preenchendo todo o dia. Uma boa forma de fazer isso, irmãs, e infelizmente tem se perdido, é nós fazermos uma breve devocional antes das refeições. E a gente pode até usar aquele hino, há um hino que serve para isso, né? Hino que agora eu me esqueço qual é. Bem de manhã. Você perceba que ele tem 4 estrofes, cada uma para um horário. Você pode cantar uma estrofe dele antes do café da manhã, bem de manhã, embora o céu sereno. Aí depois ao meio-dia, quando os céus da terra. Depois há uma para a janta. E antes de dormir você pode cantar a última, que é exatamente uma estrofe de recolhimento noturno. Então você, acho que é 127. Então, oi? 129. Ó, se não fosse Rejane e Vilma aqui na minha classe. Então, fica a dica aí. Você pode usar esse hino como devoção diária. Você pode cantar uma estrofe aí. Ó, já vi que muita gente vai aderir à prática. Você pode cantar uma estrofe desse hino antes de cada refeição e antes de dormir. É uma estrofe, leva 20 segundos, seguida de uma oração. Já é uma maneira de nós cumprirmos com isso. Tá certo, irmãs? Então, nós já vimos aqui muita coisa acerca de qual é o desejo de Deus quanto a essas questões. Vejam o que o nosso catecismo maior diz. Nós lemos a pergunta 105 no último estudo. Quais são os pecados proibidos pelo primeiro mandamento? Agora, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Resposta. Essa é a pergunta 104. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Agora, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele. Agora, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo. Lembra da ideia de Deuteronômio? Todo ser, todo coração, do homem todo. Ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente. Andar humildemente com ele. Eu percebi agora. Andar humildemente com ele. A ideia que nós já vimos aqui, tá certo? Então, irmãos, é assim que nós cumprimos o primeiro mandamento. Quando Deus faz parte de toda a nossa vida, por meio dessas disciplinas espirituais. O que é o contrário disso? O contrário disso é você ser um ateu prático. Quem é o ateu prático? É aquele que relaciona-se com Deus apenas em determinados momentos. Só no dia do Senhor, só no domingo. Mas anda sem ele, anda sozinho durante a semana. Então, um comentarista chamado Gerhardus Voss, ele faz a seguinte pergunta no seu livro, que é um comentário ao Catecismo Maior. Quais são os 3 tipos de ateísmo? Ele responde. Primeiro, é o ateísmo
teórico. Quem é o ateísta teórico? É o indivíduo que abre a boca e diz que não há Deus. Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então é o Richard Dawkins da vida, esses camaradas que abrem a boca e, contra a sua própria consciência, que lhes diz que há um Deus, dizem que não há Deus. Por isso que alguém já disse que não há ateu, existe à toa, né? Porque o indivíduo sabe que existe um Deus, mas ele, na teoria, professa não haver. Esse é o ateu teórico. Tá? Alguém ia falar e eu não dei a oportunidade, agora me veio, acho que não, né? Confusão da minha mente. Segundo é o ateu virtual, ateísmo virtual. Gerhard Voss diz que o ateu virtual é o que crê num falso Deus. Veja que ele é virtualmente ateu, porque uma vez que ele crê num Deus que não existe, logo ele é, de certa maneira, um ateu, não é isso? Então, por exemplo, aqueles que são crentes em Alá, uma vez que Alá não existe, no conceito dele, eles são ateus virtuais. Eles dizem crer em um Deus, mas como creem num Deus fabricado pela sua mente, eles são, de certa maneira, ateus. Agora, a terceira categoria é o ateísmo prático, certo? Ateísmo teórico, virtual e prático. E o que é o ateísmo prático? Ele responde: o ateísmo prático é conduzir as nossas vidas, veja a ideia de andar, conduzir as nossas vidas como se Deus não existisse. Mesmo que em termos de fé, admitamos que há um Deus. Então, o ateu prático é o indivíduo que, ao contrário do ateu teórico, assume a existência de um Deus. Eu creio em Deus. Não, ele existe. Mas ele anda como se Deus não existisse. Ele não anda com Deus, como a Bíblia exige que nós o façamos. Está certo? Então vejam, ateísmo prático, então, eu coloco essa definição aí, é a abolição de Deus da vida prática. É não andar com Ele. E quem são os ateus práticos, irmãos? Os ímpios são descritos como ateus práticos. Duas pessoas aí, por favor. Salmo 14, verso 2. Outra pessoa, Efésios 2, 12. Vamos ler esses dois textos. Vejam, Deus busca se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. E a resposta implícita é não. A humanidade é feita de pessoas que, apesar de acreditarem que Ele existe, não o buscam. São ateus práticos. Efésios 2,12. Quem abriu pode ler. Vejam, Paulo diz que antes de conhecermos a Cristo, como era que nós andávamos, sem esperança e sem Deus no mundo. Presta atenção nisso aqui. Sem Deus no mundo. Você sabe qual é a expressão grega, que é traduzida como sem Deus no mundo? Alguém arrisca? Ateos. Ateus. Sem Deus. Ateos. O ímpio é um ateu prático. Ele anda sem Deus nesse mundo. Ele anda sem o verdadeiro Deus. Ele até pode admitir a existência dele, professar uma fé meramente verbal, temporal, mas ele não anda de fato com Deus nesse mundo. Então, irmãos, os ímpios são descritos como ateus práticos, que não andam com ele. É interessante, irmãos, como muitas vezes os ímpios até, vejam só que interessante, eles até pedem, eles até solicitam que exercícios espirituais sejam feitos em seu favor, mas eles mesmos não fazem isso. Quer ver um exemplo? Quando, naquele primeiro momento em que Faraó permitiu que Israel fosse até o monte adorar a Deus, qual foi o pedido que Faraó fez? Vão e, inclusive, orem por mim. O ímpio é assim, ele pede para o crente orar por ele, mas ele não ora. Não é verdade? Por quê? Porque ele é um ateu prático. Ele pede para o crente orar por ele, mas ele mesmo não ora por si mesmo. Tá certo? Então, irmãos, nós já vimos então o que é
quais são as exigências do primeiro mandamento nesse ponto. Já vimos o que é ateísmo prático, os ímpios são descritos como ateus práticos. Agora, algumas práticas relacionadas ao ateísmo prático. Eu coloquei essa expressão aí, Church College, porque eu peguei essas referências aí na página deles do Facebook. Então a Bíblia fala de algumas práticas que estão associadas ao ateísmo prático. E vejam como essa essência de andar sem Deus vai aparecer em tudo isso. Em primeiro lugar, decisões autônomas. Quando eu tomo decisões sem a consulta de Deus, eu me revelo um ateu prático. Vamos abrir aí, por favor, em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Não te estribes no teu próprio entendimento. O mesmo livro de Provérbios vai dizer que o fazer planos é do homem, mas a confirmação é de Deus. Então vejam, essa é uma forma de ateísmo prático. É quando eu maquino decisões, é quando eu faço planos, é quando eu tomo decisões importantes na vida sem que Deus tenha sido devidamente consultado. Uma prática, irmãs, associada a isso e que infelizmente também se perdeu, é a prática dos jejuns anteriores a grandes decisões. Nós não fazemos isso mais. No entanto, irmãos, essa é uma prática histórica e bíblica que, de maneira geral, sempre precedeu a tomada de grandes decisões. Por exemplo, antes que Cristo escolhesse seus apóstolos, o que é que ele fez? Devotou uma noite de oração. Ele fez um jejum de sono e orou antes de tomar essa decisão. Nós, no entanto, irmãos, abandonamos isso. Abandonamos a prática do jejum. O jejum não é um mandamento, ele não é uma obrigação, ele é uma disciplina eclesiástica acessória da oração. A oração é um mandamento, não o jejum. No entanto, irmãos, a gente tem que reconhecer que a pouca prática do jejum nos nossos dias é uma evidência de como nós nos vemos como autônomos nas nossas decisões. Nós não consultamos a Deus. Nós não nos detemos em oração antes da tomada de grandes e importantes decisões, tá certo? Então, essa é a primeira prática, decisões autônomas. Segundo, oração egoísta é uma forma de ateísmo prático. Tiago 4, de 1 a 3. Vamos ler. Outra pessoa. Tiago 4, de 1 a 3. Então vejam, a oração deturpada, a oração que não é feita com o objetivo de se submeter à vontade de Deus, mas tão somente de exigir de Deus aquilo que é a nossa vaidade. É isso que Tiago diz aqui, vocês pedem e não recebem, por quê? Porque vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Teve uma sexta-feira que eu estava lá na congregação do Delmaro Braga, e aí tem um menininho assim, o nome dele é Davi, ele frequenta bastante lá. Muito. E aí ele tem um momento de oração em dupla lá, teve uma sexta-feira que eu orei com ele. Eu disse, diga um pedido de oração para a gente orar. Aí minha mãe me dá um celular. Foi o pedido dele. É isso. É orar para esbanjar em seus prazeres. Aí eu orei para Deus fazer a sua própria vontade, não necessariamente dar o celular dele. Então, essa é uma forma de ateísmo prático, mas é quando nós deturpamos esse modo de invocação de Deus para tão somente regurgitar as nossas vaidades. É pedir por coisas que são vaidade. É externar a Deus desejos que são simplesmente fruto do nosso egoísmo. É não se submeter à vontade de Deus, nem mesmo na oração. Terceiro, impaciência nas dificuldades. Eclesiastes 3:3. Eu mesmo vou abrir e ler. Eclesiastes 3, versículo 3. Diz que há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar,
e tempo de edificar. Essa é uma outra forma de ateísmo prático, quando eu sou impaciente nas dificuldades, quando eu não entendo que os tempos são determinados por Deus. E por último, a insubmissão à vontade de Deus. Tiago 4, 13 a 17, não precisa ler, mas é aquele texto lá em que Tiago critica aquelas pessoas que dizem assim: amanhã farei isso, isso e aquilo outro, vou comprar, vou negociar, vou ter muito lucro, e nunca dizem se Deus quiser. Se Deus quiser. É desse texto que surgiu a expressão latina Deo volente, se Deus quiser. É fazer planos desconsiderando a vontade de Deus. É não se submeter à sua vontade, mas fazer os seus próprios planos na vida prática. Tá bom, irmãs? Oi, pode falar. Exato. É uma forma de ateísmo prático, exatamente. Ou a ideia lá do publicano e do fariseu, né? O texto diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Oração egoísta. Uma aplicação, irmãs, que o Joachim Duma, o comentarista dos 10 mandamentos, faz é essa aqui. Ele diz que uma das formas como nós descumprimos o primeiro mandamento é quando nós não aceitamos o sofrimento que às vezes Deus manda. Ele diz assim: muitos insistem em dizer que o sofrimento não vem de Deus e que devemos resistir a todo sofrimento. Em vez de suportar com paciência nosso sofrimento, não precisamos mais suportá-lo. A atitude recomendada hoje não é a aceitação do sofrimento, mas sim a rejeição dele. Ele capta algo muito presente na nossa cultura, que é a ojeriza ao sofrimento. A nossa geração não sabe sofrer, não sabe passar por situações incômodas. A cultura que nos é ensinada nos meios de comunicação é a da rejeição do sofrimento. Enquanto que a Bíblia ensina outra coisa. A Bíblia diz que você deve passar pelas provações. Não é isso que Tiago diz, Tiago 1, tende por motivo de grande alegria o passar de expor tribulações, várias provações, várias tribulações. Então vejam, essa é uma forma como nós demonstramos ateísmo prático. Eu aceito que Deus ande comigo, agora eu não posso sofrer. Se eu sofrer, Deus tem que retirar esse sofrimento no mesmo instante. Essa é uma forma também de viver um ateísmo prático, tá bom? Acho que terminou aqui. Então, irmãos, são esses os pontos que eu queria trazer. Então, nós vimos aqui na manhã de hoje a vontade inicial de Deus, que era que o homem andasse com Ele, tendo perfeita comunhão com Ele em todos os momentos da sua vida, andando de fato com o Senhor a cada instante. O homem descumpre isso e descumpre o primeiro mandamento quando ele relega Deus à esfera do tão somente sagrado. Quando o homem abole Deus da sua vida prática no dia a dia e o confina a um dia específico, ao templo, ele comete esse pecado, esse descumprimento do primeiro mandamento, não permitindo que Deus abunde a sua vida durante toda a semana. Esse foi um dos pontos que a Reforma Protestante resgatou, né? A não existência de uma divisão da vida entre sagrado e profano. Foi isso que os reformadores ensinaram, que toda a vida, na verdade, é sagrada, que a lei de Deus inunda toda a nossa vida. E é assim, irmãs, que nós devemos viver, permitindo que Deus abunde toda a nossa vida. E a boa notícia, irmãs, é que uma vez que nós não somos capazes de andar com Deus, preste atenção nisso, uma vez que eu e você não somos capazes de andar com Deus, o que foi que Deus fez? Deus se encarnou e andou conosco. Você percebe que a encarnação é o cumprimento disso? Deus habitou entre nós e andou conosco. O que foi que Cristo disse a seus discípulos? Que eles não deveriam temer, porque Ele estaria conosco. O Espírito de Deus que habita em nós permite que nós andemos com Deus como Enoque andou, como Noé andou. Talvez até de uma maneira mais profunda, uma vez que nós temos o Espírito sem medida derramado sobre nós. Então essa é a forma, irmãs, como nós andamos com Deus, pela mediação de Cristo no poder do Espírito. Amém?